Capítulo de número 10, versículo 38. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, nosso querido pastor também, Zedequias, que não está presente, mas que Deus o abençoe onde ele estiver, ali no seu trabalho, também a sua esposa, toda a família. É um prazer reencontrá-los e revê-los, toda a Igreja de Cristo. E também o nosso querido presbítero Vanderlei nos convidou. Deus abençoe em nome de Jesus e que Deus venha fazer milagres em nosso meio essa noite, em nome de Jesus. O nosso querido também presbítero Sebastião, que Deus abençoe toda a igreja em geral que aqui está. Versículo de número 38 de Atos dos Apóstolos. Quando se encontraram, digo amém. Amém. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amém? Pode fechar sua Bíblia e se assentar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nós rendemos glória a Deus nessa noite pelas maravilhas que Deus tem feito em nosso meio. E como Paulo, em um dos seus únicos louvores que ele louvou na Bíblia, alguém pode perguntar: Paulo tinha louvores? Está em Romanos capítulo de número 11, onde ele mesmo diz quão profundo é as riquezas de Deus, e com tanta sabedoria e com tantas ciências é a tua sabedoria, quão insondáveis são os teus pensamentos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem é que compreendeu os pensamentos de Deus? Ou quem Deus tomou conselho? Quem é que deu a ele primeiro, para que dele recebesse recompensa? Porque para ele, por ele e com ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Então era um dos louvores que Paulo naquela época compôs, agradecendo a ele, porque para ele, por ele e com ele são todas as coisas. Agradecemos a Deus pelas suas maravilhas. Esse texto, irmãos, está narrando aonde Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para proclamar em liberdade os cativos, para abrir os cárceres dos que estavam acorrentados. E aqui tem uma verdade aonde nós devemos se apegar a ela e guardar. A palavra do Senhor é a que produz milagres em nosso meio. Nós, os pentecostais, nós somos, como se diz, poucos contam testemunhos de milagres. Por quê? Porque nós, os pentecostais, adaptamos mais ao vigor e ao fogo pentecostal, do grito, do pulo e do glória a Deus, enquanto as igrejas neopentecostais já estão mais aderindo aos milagres. Mas nós estamos também dentro dessa promessa dos milagres. São para todos, inclusive aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o seu milagre. Por quê? Porque os sinais seguirão aos que creem, diz a palavra do Senhor. E aqui nesse versículo nós vamos vendo e vamos observando que Deus, que Jesus, ao subir
subir aos céus, ele deixou uma palavra profética aos seus discípulos, dizendo para todos eles que estavam reunidos ali na praia: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, armado de poder. Ele disse isso, irmão, porque na sequência teria um objetivo do porquê eles precisariam ser cheios do Espírito. E o objetivo era esse: para que sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Galileia, na Judeia, em Samaria e em todos os confins da terra. Então há um objetivo para que nós recebemos desse poder. Não é para que nós ficamos acomodados, trancados entre quatro paredes e que tenhamos um rótulo de pentecostal. Não, esse poder de Deus não é para que tenhamos apenas os dons, mas esse poder de Deus era para que nós sejamos testemunhas desse Deus e do seu poder, não só dentro da igreja, no meio dos irmãos, mas lá na rua, em todos os lugares. As pessoas, ao olharem para nós, têm que contemplar em nós um servo cheio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus queria que nós sejamos revestidos para que sejamos suas testemunhas, ou seja, um mártir, defender a nossa fé, morrer por aquilo que acredita e não negar ele por nada. É esse o objetivo de ser testemunha. Eu ignoro muitas igrejas que pula quando o paralítico anda, mas quando um pecador se arrepende, ninguém dá glória a Deus. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então nós devemos dar mais glória a Deus por ter vidas convertidas em nosso meio. É para isso que Jesus nos convidou, porque Jesus não morreu para curar cego, Jesus não morreu para fazer paralítico andar, porque isso ele fez quando ele estava vivo. O principal objetivo de Jesus, da sua morte, foi para salvar o homem dos seus pecados, e depois disso os sinais seguiriam aos que creem, mas os milagres acontecem segundo a sua benevolência e a sua misericórdia em nosso meio. Mas o principal objetivo de Jesus na sua morte foi a salvação de almas, porque breve está o tempo da sua volta sobre a terra. E também Jesus chegou a dizer para as pessoas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Repare que ele diz: se alguém quiser, eu não vou obrigar ninguém, eu não vou constranger ninguém, mas se alguém quiser aí pegar a sua cruz e seguir-me, venha após mim. Ele não obriga ninguém a segui-lo, ele não obriga ninguém a se converter, ele faz o convite, pois se alguém quiser. Por isso é contraditório pessoas querendo usar a forma do Espírito Santo e dizer: vem à frente aceitar a Jesus na marra, porque Jesus não quer isso, apenas que nós erguemos a mão e temos o nome de crente. Não, Jesus quer que nós tenhamos vidas veridicamente convertidas pelo poder da sua palavra. Ele quer que nós verdadeiramente o aceitamos, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A palavra do Senhor é clara em nos afirmar isso. E aqui nessa passagem, amados irmãos, lá estava Pedro. Ele estava em Jope, uma cidade, e Deus manifesta-se a Cornélio, um do centurião, e diz a ele: manda ir buscar Pedro, porque convém que tu ouça as palavras que sair da sua boca. E esse Cornélio, sem conhecer Pedro, sendo um homem gentil, mandou ir chamar na mesma hora Pedro. E Pedro, então, chegando na casa de Cornélio, diz a Bíblia que estavam todos reunidos na casa de Cornélio, haviam se ajudado para ouvir a
cornelios, e de repente Cornélio, ao olhar Pedro, ele se joga aos pés de Pedro, e Pedro diz: levanta-te, porque sou homem igual a ti, não me adore. E de repente Pedro olha para ele e diz: tu sabe que não convém que eu, judeu, converse com um gentio, um estrangeiro, mas Deus se manifestou a mim e me disse: todo homem é igual, não tomeis a nenhum homem por mundo ou por comum. Deus estava dizendo: nesse momento eu quebro o preconceito e as barreiras que até hoje separava o homem de mim. Eu te enviei para pregar a minha palavra. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro começou a pregar para a casa de Cornélio o arrependimento, começou a pregar sobre a vida de Jesus e dizer: eu com olhos oculares, ou seja, fui pescador, ele me chamou e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. E na mesma hora eu larguei as redes e segui esse homem e estou com ele até agora. Nesse momento ele estava querendo dizer: eu fui testemunha, ele foi ungido por Deus, ele pregou o evangelho na terra, ele fez com que cego viesse a enxergar, ele fez com que surdo viesse a ouvir, fez maravilhas e sinais, mas o principal que ele fez foi morrer para salvar o homem do pecado e religar o homem de volta ao Todo-Poderoso. Isso foi o que Pedro começou a pregar e a dizer. Diz a Bíblia que na mesma hora o Espírito de Deus caiu na casa de Cornélio e todos que estavam ali foram impactados com a presença do Espírito de Deus na casa de Cornélio. Irmãos, para você ter uma ideia do que eu estou pregando, a primeira vez na Bíblia que o Espírito cai sobre alguém, a Bíblia fala que o Espírito sobreveio, a Bíblia fala que o Espírito encheu toda a casa, a Bíblia fala que o Espírito ungiu, mas aqui a Bíblia fala que o Espírito caiu sobre toda a casa em que eles estavam. O que é isso, irmãos Augusto? O Espírito de Deus está ansioso, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, por isso a Bíblia diz que ele se entristece conosco, ele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis pelas madrugadas, e é dele que nós merecemos e temos que ter. A Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles, ou seja, eles não esperavam, mas a palavra foi entrando no coração, eles foram dando ouvido para a palavra profética. E Bíblia que tem unção, a palavra simples do então do Pedro, mas ele pregou o que ele vivia, ele pregou o que ele tinha visto, e ele pregou o que contemplou com os próprios olhos e ouvido. E na mesma hora o Espírito do Todo-Poderoso caiu sobre a casa, sobre a família, sobre todos que estavam na casa de Cornélio, e todos começaram a magnificar o nome de Deus e houve-se maravilhas na casa em que eles estavam. O que é isso, irmãos Augusto? O Espírito Santo de Deus quer cair sobre a nossa vida também, para aqueles que têm um coração e que dão lugar para Ele, contempla a sua glória e é cheio da sua presença, porque Ele está ansioso, Ele é uma pessoa para que você venha ser cheio da glória de Deus aqui nessa noite. Se você crê que Deus está aqui, glorifique o nome dEle aqui nessa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E Pedro, ao dizer Deus era com ele, ele estava dizendo o mesmo que Nicodemos testemunhou na noite em que saiu de madrugada para ir ter com Jesus. E o mesmo Nicodemos diz: mestre, Rabi, nós sabemos, ou seja, eu sou o principal da sinagoga, e nós, porque eu sou a cabeça, todos nós judeus lá do Sinédrio, sabemos
acalmou a tempestade e alimentou a fé dos discípulos, e outra vez ele descansou no poço de Samaria, e logo depois ganhou a alma da samaritana. Ele tinha o desejo na sua alma de ganhar alma e de anunciar o evangelho. Ele tinha esse chamado e esse objetivo, e é nessa noite sobre isso que eu quero anunciar para a igreja. Eu estava meditando em casa e Deus falava profundamente no meu coração a esse respeito, sobre a igreja primitiva dos nossos pais, de Atos dos Apóstolos, e a igreja atual, a igreja em qual a nós enfrentamos no nosso século. A igreja do Atos dos Apóstolos não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha e-mail, não tinha carro, não tinha avião, e diz a Bíblia que em uma noite o apóstolo Pedro ganhou mais de 3.000 almas em uma só pregação, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a Bíblia diz que já era mais de 5.000 almas que havia agregado a eles, e mais à frente em Atos dos Apóstolos, a Bíblia narra que já não podiam contar o número dos fiéis que se agregavam à igreja que estava ali reunida. O que é isso, irmãos? Augusto, não é nada, irmão. Diz o apóstolo Paulo que ele já não havia nenhum lugar no mundo que o evangelho naquela época não havia chegado pelos apóstolos. E hoje o que está acontecendo, irmãos Augusto? Só para o nosso saber, mais de 3 bilhões de pessoas, ou seja, metade do mundo, ainda não ouviram falar do nome de Jesus. E o que você está querendo dizer com isso? Se Jesus voltasse agora, sabe o que estaria acontecendo com a igreja? Metade do mundo ficaria, porque não estou dizendo da igreja dos crentes não e dos ímpios, eu estou dizendo metade do mundo, porque não ouviu sequer uma vez a menção do nome Jesus. Sabe por quê? Nós temos televisão hoje, nós temos rádio hoje, nós temos e-mail hoje, nós temos internet hoje, mas está faltando a unção do Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas de Deus e pregar os sinais de Deus com maravilhas e poder. Está faltando investimento de Deus na igreja atual, está faltando unção do Espírito de Deus para pregarmos a palavra. Estamos esperando só dos obreiros, estamos esperando só dos pastores que estão na televisão, e Deus está querendo usar os pequeninos, usar os menores da casa, pessoas que ainda não tomaram uma posição diante de Deus. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: eu vos chamei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Deus nos convidou, nos chamou, não é para ficar sentado, não é para ficar parado, não é para não dar fruto, porque a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Deus nos chamou para ser testemunhas da sua palavra. Glória a Deus, É Augusto, a palavra é um pouco forte, mas é